Começa agora mais uma edição do Rick Rural Podcast, aqui no canal do YouTube do Rick Rural, onde você pode ouvir também no Spotify, buscando por Rick Rural Podcast. Toda semana eu converso com personalidades do setor do agro, do Paraná e nacional, trazendo aos ouvintes informações sobre o agro e sua importância na economia estadual e também nacional. No Rick Rural Podcast de hoje, eu vou conversar com Luiz Renato Lazinski, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, hoje aposentado, mas ainda atuante, dando consultorias sobre o clima para diversas entidades públicas e privadas que precisam de informações precisas sobre o tempo para seus negócios e também para seus clientes. Luiz Renato Lazinski, sempre muito gentil, atendendo o nosso convite. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui falando aos nossos ouvintes no Rick Rural Podcast. Bom dia. Olá, Sérgio, é uma satisfação imensa conversar contigo, conversar com todos os seus ouvintes, né? É sempre muito bom a gente bater um papo aí, principalmente agora, né? Que estamos mudando de uma laninha para o El Ninho, né, Sérgio? Ainda bem, né? Então, mas é uma satisfação muito grande conversar contigo. Depois de 3 anos de laninha, né? A gente tem aí o El Ninho chegando, já confirmado, né? Inclusive, na última semana, o Centro Americano de Previsão Climática, o NOAA, divulgou um boletim sobre a confirmação e estabelecimento do El Ninho, e que deve trazer efeitos aí, né? A agricultura, por causa dessa mudança, o El Ninho é mais quente, a laninha tem mais um outro comportamento, e também dizendo que a última vez que aconteceu um El Ninho forte, que é o que eles estão prevendo, então isso que a gente vai ver com você, foi em 2016, e aí o mundo teve o seu ano mais quente. Lazinski, o que você pode falar? O que a gente tem aí de El Ninho rigoroso, um El Ninho preocupante? Essa transição vai trazer que comportamento para o produtor e para a sua lavoura? Bom, Sérgio, primeiro acho que é bom deixar bem claro que El Ninho, Laninha não tem nada a ver com o aquecimento global, como se fala. O El Ninho, na verdade, ele é um aquecimento das águas ali próximo à região equatorial do Oceano Pacífico. O Laninha, ao contrário, como você falou, tivemos 3 anos seguidos de Laninha, não é? É um resfriamento dessas águas. Então, ele não tem muito a ver com o aquecimento. O pessoal fala, porque é o ano de El Ninho, o planeta vai aquecer. Não. Inclusive, é bom deixar bem claro, né, Sérgio? Os mapas não mostram muito que o planeta está aquecendo tanto assim, né? O mapa do mês de maio, por exemplo, dos monitoramentos que nós temos por satélite, por estação meteorológica, mostra um aquecimento de 0,3, 0,4, ou seja, 3 ou 4 décimos de graus acima da média. Isso não é muita coisa, né? Então, não é porque tem El Ninho que vai ter um aquecimento. Particularmente o El Ninho, para nós aqui na região centro-sul do Brasil, centro-sul da América do Sul, é muito bom, Sérgio. Em anos de El Ninho, por exemplo, existem estudos que mostram aí mais de 100 anos, né? 90% dos anos de El Ninho, nós temos chuvas acima da média, chuvas abundantes e chuvas bem distribuídas aqui no centro-sul do Brasil, centro-sul da América do Sul. Por outro lado, né? Você tem chuvas aí muito irregulares e abaixo da média nas áreas mais ao norte e nordeste do Brasil. Então, aquelas áreas mais ao norte do Mato Grosso, Mato Piba, por exemplo, nessa próxima safra pode sofrer um pouco mais. Mas com El Ninho, para nós aqui, particularmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, aqui mais para o sul, né? Argentina, por exemplo, que sofreu muito nessa última safra, Paraguai, que sofreu muito na safra passada, o Rio Grande do Sul também, nós vamos ter aí, com relação às precipitações, nós vamos ter um clima bastante favorável para a nossa próxima safra de verão, né? Outra coisa, com El Ninho também, as temperaturas ficam mais amenas, né, Sérgio? Não temos esses altos e baixos. Por exemplo, no ano de Laninha, ou está muito quente, ou está muito frio, nós temos a entrada dessas massas de ar extremamente fortes, né? Então, o que acontece? No ano de El Ninho, as temperaturas são mais amenas. A amplitude térmica ela não varia tanto, né? Então, por exemplo, a chance de você ter uma geada tardia lá para setembro, nessas áreas mais altas, que planta-se trigo aqui no sul do Brasil, é muito pequena. Não é que não vá acontecer, mas a chance é muito pequena, porque o El Ninho, ele, digamos assim, ele mantém essas massas de ar mais afastadas, né? Há um bloqueio, as frentes frias ficam mais ou menos estacionárias aqui pelo centro-sul do Brasil, um clima mais úmido,
aí então, não que não favoreça a geada, tá certo? Mas a chance é muito pequena de ter uma geada tardia. Teremos geada, claro, no inverno, isso é normal, mas geadas tardias aí é muito mais difícil. Então, eu vejo assim, o El Niño está aí, ele já está se posicionando. Tenho visto muita notícia de que, porque é um super El Niño, porque... Não, não é um super El Niño, tá certo? Os modelos não mostram isso, os prognósticos não mostram isso, mostram que é um El Niño moderado, tá certo? Até certo ponto um pouco mais forte, mas não é um super El Niño. Nós tivemos El Niños realmente fortes, em 82, 83, nós tivemos aquelas enchentes históricas ali no Vale do Itajaí, e um outro El Niño muito forte foi em 91, 92. Esses realmente foram super El Niños, tá certo? Enchentes em muitas áreas aqui da América do Sul, não é? Mas esse não, esse é um El Niño normal, moderado, tá certo? Não é nada de super El Niño, mas é El Niño. Como eu falei, para nós aqui, no sul do Brasil, centro-sul do Brasil, é bastante favorável. Chuvas bem distribuídas, chuvas mais abundantes. O que nós podemos ter é problemas com excesso de chuva. Por exemplo, no início do plantio, ali em setembro, nossa primavera normalmente já é chuvosa, Sérgio. Tá? Ela já é chuvosa. E com o El Niño ela se torna mais chuvosa ainda. Então, às vezes, tem problema no início do plantio. Você pode ter problema, por exemplo, com as culturas de inverno. Colheita, por exemplo, trigo, que você vai colher ali a partir aí de agosto, setembro, outubro. Essas áreas mais que plantam mais tarde vão colher ali por outubro, novembro. Você pode ter um excesso de chuva, um excesso de umidade, tá certo? Mas o problema pode ser o excesso de chuva e não a falta. É melhor que eu tenha muita chuva do que falta de chuva, né? Acho que com falta eu não tenho o que fazer agora. Com excesso eu tenho alguma coisa para fazer. Outra coisa também que vale chamar a atenção é um ano mais úmido, você pode ter mais doença, né? Por exemplo, esse ano foi um ano mais seco, você teve menos pressão de doenças fúngicas, né, nas lavouras, por exemplo, a ferrugem não atacou tanto, digamos assim. Agora, num ano mais úmido como esse, o agricultor tem que ficar atento, porque úmido, é bom, mas é bom também para a doença, né, Sérgio? É. Agora, você falou aí sobre a entrada do inverno, o inverno está chegando aí, então vai ser um inverno tranquilo, é? Exatamente, Sérgio. Nós vamos ter. O que preocupa agora? O inverno, na verdade, ele começa oficialmente no calendário quarta-feira, dia 21, mas clima não segue calendário, né, Sérgio? Nós já estamos aí durante essa semana que passou aqui, entrou uma massa de ar extremamente fria. Tivemos já geadas aí, tanto em maio, como tivemos agora no decorrer dessa semana aí, mais no centro-sul do estado, não é? Mas, assim, o inverno vai ser um inverno, digamos assim, mais ameno, mais úmido, mas um inverno mais ameno, tá certo? Porque o El Niño nos traz isso. As massas de ar, elas chegam aqui com uma intensidade um pouco menor. Aquilo que eu falei, a chance de você ter uma geada tardia é muito pequena. Mas, como nós estamos no início do El Niño, é que não tem geada. O que preocupa o agricultor agora, principalmente o agricultor do milho safrinha, né? Uma geada agora, mais tarde, esse milho foi plantado muito fora, né? Muito fora, não digo fora da janela, mas foi plantado mais tardio, né, Sérgio? Então tem muitas lavouras ainda suscetíveis, né? Até o final do mês aí, essas massas de ar que estão chegando aqui não tem assim potencial para uma geada nessas áreas. Se tiver alguma coisa muito leve que não atrapalhe as lavouras. Porém, nós já estamos vendo aí já uma sinalização de uma massa de ar extremamente forte para o final do mês, agora de junho e começo de julho. Essa realmente preocupa. Ainda está muito longe, é mais aí para o dia 30, dia 1º de julho, dia 2 de julho, nós estamos prevendo aí mais ou menos a entrada dessa massa de ar, Sérgio. E aí sim, essa massa de ar aí, ela tem um potencial aí bem maior, pode trazer alguma geada em algumas áreas mais altas aqui do oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, tá certo? Aí pode ter algum problema. Não dá para dizer ainda a intensidade dessa massa, se realmente ela vai trazer, mas é bom a gente acompanhar, porque ela, vamos dizer assim, ela vem se mostrando uma massa de ar assim bastante intensa, essa que chega no final do mês. Mas como você falou, no geral, o inverno vai ser um inverno ameno. Claro, vamos ter massas de ar, vamos ter alguma geada, vamos, claro, mas um inverno mais úmido, digamos assim, ameniza muito essas massas de ar. E nós não temos essas variações tão altas assim, muito baixo, muito alto de temperatura, como um ano de laninha, um ano neutro, né? Então é o ninho, vamos dizer assim, tudo de bom para nós, Sérgio.
Especificamente para o Paraná, o produtor, ele tem que ter algum cuidado especial com o El Ninho, Lazinski? Olha, aquilo que eu falei, né, Sérgio? É bom ficar atento no início do plantio, porque você pode ter muita chuva, não é? O solo mais úmido, não é? Tá certo? E também, principalmente na colheita das culturas de inverno, do trigo, por exemplo, cevada, em que você vai ter aí, como eu falei, o clima mais úmido, ele pode Uhum. atrapalhar um pouco a colheita, pode diminuir um pouco a qualidade do grão, não é? Então precisa prestar atenção no ano de El Niño, que é um ano úmido, e também com a questão de doenças ao longo da safra do ano que vem. Nós vamos começar com a safra de verão em setembro, e esse é o ninho, pelo que tudo indica, ele vai influenciar nosso clima ao longo de toda a safra de verão, seja até fevereiro, março do ano que vem, até o início da próxima safrinha, nós vamos ainda estar sobre a influência desse El Ninho. Claro, ele não deve ser tão prolongado, não deve durar 3 anos como essa laninha, mas pelo menos durante toda a safra de verão ele vai estar influenciando. Então, como um clima mais úmido, tomar cuidado com doenças, tá certo? Ficar atento por causa do plantio mais úmido, colheita da safra de inverno, muita umidade, tá certo? Essas coisas podem acontecer. Mas, no geral, vai ser muito bom. Agora, o produtor hoje ele está aqui mexendo com a sua terra, mas também está de olho no que acontece com o desenvolvimento da lavoura dos Estados Unidos, que tem forte influência no seu negócio aqui, né? Há dados dão conta de que não tem chovido o suficiente lá para o desenvolvimento bom da lavoura. Isso se confirma, principalmente na soja, no milho, né? Isso confirma nos seus mapas aí, o Lazinski? Exatamente, Sérgio. Os prognósticos ali para o meio oeste americano, claro que o El Ninho ele é bom para nós aqui no centro-sul do Brasil, como eu disse, em algumas áreas ele chove bem, outras ele não chove tão bem. Mas para os Estados Unidos, pelo menos, a faixa leste do meio oeste, aqueles estados mais próximos ao Oceano Atlântico, a tendência é que de agora em diante chova mais. Essa parte mais a oeste chova um pouco menos, tá certo? Eles realmente esse clima mais seco favoreceu o plantio, agora o início da safra americana, começou em meados de abril, maio, né, com o milho, depois a soja. Esse clima mais seco favoreceu, então eles tiveram um clima extremamente favorável para o plantio, com pouca umidade, tá certo? Só que agora precisa de chuva. Choveu ao longo desta semana, mas as chuvas elas estão vindo abaixo da média, Sérgio. E o que tudo indica, tá? Ela vai chover no meio oeste, vai chover, mas pelo menos aí nesse próximo mês, os prognósticos indicam que essas chuvas vão continuar com volumes muito baixos, tá certo? E muito irregulares. Então, o que acontece? Chove, por exemplo, no estado de Iowa, chove num canto 40 milímetros, no outro canto chove 2. Illinois, no sul chove 40, ao norte chove 12, 10, 5, entendeu? Então, assim, não é que não chova, vai chover, mas vai continuar chovendo ao longo desse próximo mês, com as chuvas com volumes abaixo da média, volumes muito baixos, tá certo? Tá certo que eles têm os solos deles são mal drenados, é até melhor que chova menos do que chova mais, mas precisa chover, né, Sérgio? Então, ainda vai continuar, tá? E aí você tem esse problema de que eles fazem o mercado do clima. E isso acaba atrapalhando e acaba mexendo com o mercado, né? Porque queira ou não queira, a safra americana é formadora de preço. Para nós também, né? Então, essa questão do mercado de clima, ele vai continuar ainda influenciando bastante. E ao longo desse mês a gente vai ver muito isso, sobe um desce. Hora vem uma chuva, chove mais num canto do meio oeste e menos no outro. Tá? Aí vem outra chuva, chove mais de um lado, outro. Então, os volumes, como eu falei, ainda vão continuar baixo nesta região do meio oeste, pelo menos nesse próximo mês. E a tendência é que a partir de julho em diante, assim, meados de julho, final de julho em diante, as chuvas comecem a regularizar e os volumes venham maiores, entendeu? Chovendo, inclusive, acima da média, mais nessa faixa mais leste do meio oeste e menos a oeste do meio oeste americano. Olá, Cisco, eu queria voltar. Você falou numa coisa que vai meio que de contramão aí do que a mídia explora muito, que o homem é que está fazendo a mudança
do clima. E você sempre afirma que isso não tem muito a ver. Não tem mesmo, a gente vê aí essas ações aí, grandes forças de informações, de mídia, de empresas, né, de ONGs, falando dessa ação do homem e o prejuízo ao meio ambiente. E você tem sempre falado que isso é cíclico, né? Explica para a gente aí. Pois é, Sérgio, veja bem, o que eu vou falar, porque às vezes eu falo, o pessoal diz, o Laziz que acha que tem que cortar. Não, não tem que cortar, nós temos é que preservar. Nós temos é que preservar a natureza, temos que preservar nosso meio ambiente para as gerações futuras. Isso é óbvio, Sérgio. Nós temos que estar sempre preservando. O problema é que o foco da discussão está errado, Sérgio. Estão discutindo o aquecimento global para daqui 100 anos, querem diminuir a temperatura do planeta em 1,5 graus no ano 2100, 2000, não sei o quê. Sérgio, você fazer previsão para 100 anos é muito fácil, tá certo? Quem que vai estar aqui para cobrar de você? Eu posso chegar para você e dizer assim, Sérgio, no ano 2090, o clima vai ser excelente para plantio. Quem que vai estar aqui para me cobrar? É fácil fazer previsão para 100 anos. Agora, pega esse pessoal do aquecimento global e diga para ele fazer previsão para daqui um ano na frente. Não faz. Não faz, Sérgio. Entendeu como é que é? Então ficam fazendo previsões, porque daqui sim, do ano 2060, do ano 2080, claro, ninguém vai estar aqui para cobrar de ninguém, tá? E não sou só eu que sou contra. Tem a grande parte da comunidade científica, pelo menos, estava vendo um trabalho dos 40% da comunidade científica, não aceita essa questão aí, né, do aquecimento global. Tudo isso é cíclico, Sérgio. O pessoal fica preocupado com o Ártico que está derretendo, o urso polar. Você sabe que a menor área de camada de gelo do Ártico foi em 1923. Isso é trabalho científico, está publicado. Não é o Lazinski que está falando. O Ártico quase partiu em 1923. Há 100 anos atrás, o Ártico ele diminuiu tanto a camada de gelo. E 100 anos atrás, você estava com o mundo, pelo menos aqui na América do Sul, acho que mais de 80% da América do Sul coberta de mar. Entendeu? Então, é o Intacta, seguinte, né? tudo é ciclo. Nós estudamos lá na quinta série do primário, Sérgio, que nós tivemos eras glaciais e interglaciais. Nós tivemos períodos mais quentes, períodos mais frios. Isso a paleoclimatologia ela nos mostra, nos explica, tá certo? A professora do quinto ano primário ensinou isso para nós. E hoje se faz trabalho de doutorado, pós-doutor, você gasta milhões para descobrir o quê? Óbvio que o clima está mudando. Claro que o clima está mudando. O clima sempre mudou, ele nunca foi um ano igual ao outro. E a questão do aquecimento global é a questão que você tem que tomar cuidado com essas informações, porque onde é que estão as estações? Você tem estações meteorológicas, mas elas foram colocadas, a maioria delas, na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, na periferia das cidades. As estações continuam no mesmo lugar, mas as cidades cresceram. Então você mudou o teu ambiente, você tirou a vegetação, você colocou asfalto, calçados, colocou casa. É claro que vai mudar, é claro que vai aquecer. Então, onde que eu estou medindo essa temperatura? Precisa tomar cuidado com essas coisas, entendeu? Então, assim, quando você olha, se você pegar um mapa do mês passado, você pega ali da universidade, lá nos Estados Unidos do Alabama, que faz esse monitoramento, ele mostra, assim, que a temperatura no mês de maio está 0,37 décimos de grau acima da média, tá? 0,3, 0,4. Então, quer dizer, está um pouco aquecido, tá? Mas não que nem se fala, 1 grau, 2 graus. Se aquecer 2 graus, Sérgio, metade de nós aqui não vai estar aqui para contar história. Porque é muita coisa. A energia envolvida no planeta, a quantidade de energia envolvida no planeta é muito grande. É muito grande. Porque o homem, claro, o homem tem problema, ele está mudando o ambiente, tá. Nós temos que preservar o meio ambiente para as nossas gerações futuras, temos. Mas a discussão está errada. Nós temos que estar discutindo recursos hídricos, Sérgio. Hoje não tem água no planeta. Vai na Índia, vai na Europa, vai em outros locais, a água é cara. Vai no Oriente Médio, a água é cara. Aqui no Brasil nós não temos saneamento básico, Sérgio. Tem criança morrendo porque não tem água tratada. E nós estamos discutindo 1 grau e meio para daqui 100 anos, quando nós temos problemas muito mais sérios para resolver hoje. Não é que não tenha que preservar. Eu acho que nós temos que parar de poluir, tá certo? Mas nós temos que parar com essa neura de aquecimento global, porque não sei o quê. Aí você escuta a Europa porque não quer os produtos agro do Brasil, porque desmata. Aí você chega na Inglaterra,
A Inglaterra tem 1% de mata nativa. Você vai para a Europa, pega aqueles países lá, quanto eles têm de mata nativa? Não tem nada. Então, assim, é uma discussão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não que eu seja contra, não. Eu sou muito a favor que nós temos que preservar o meio ambiente. Mas a discussão está errada. Eu acho que nós temos coisas mais sérias para resolver no curto prazo do que ficar discutindo temperatura de 1 grau e meio daqui 100 anos, que nós nem sabemos se vai acontecer. Luiz Renato Lazinski, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, vir aqui falar ao Rick Rural Podcast, sempre muito gentil, muito agradável conversar com você, viu? E sempre tem tido aí um nível de acerto nas suas previsões bastante, um percentual bastante importante, e isso tem dado um norte aí para quem nos ouve, e quando você está no Rick Rural também, ali para a nossa turma toda que acompanha a gente. Lazinski, muito obrigado mais uma vez, viu? Sérgio, eu que agradeço. Como eu falei, uma satisfação imensa conversar contigo. Quando precisar, a gente está à disposição. Espero que realmente esses prognósticos estejam certos, que chova bastante, que nós temos uma boa safra de verão nessa próxima safra de verão. Grande abraço, Sérgio. Obrigado, Lazinski. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar o Rick Rural Podcast no nosso canal do YouTube, no YouTube do Rick Rural, e também pelo Spotify, buscando por Rick Rural Podcast. Uma boa semana para você. Espero que esse nosso papo com o Lazinski seja muito útil para a sua atividade e até o próximo programa semana que vem. Até lá.